Amados irmãos, esse vídeo agora vai ser um pouco mais extenso. Por que mais extenso? Para que você compreenda onde eu quero chegar, onde o Espírito Santo está me levando. Me levando. Olha bem. Aqui sou o pastor Daniel Nascimento, programa Palavra da Verdade. Estamos nas redes sociais. Você procura e você, procurando, irá nos encontrar. Deixe o seu like. Se inscreva no canal, meu amado. Sem sua inscrita no canal, esse canal não vai para frente. Mas por que tanto intuito desse pastor, desse canal ir para frente? Porque esse canal ir para frente, eu estou fazendo a obra do Senhor. E você está me ajudando a fazer a obra com ele também. O intuito é esse. O intuito não é dinheiro, não. Porque eu morro, que adianta eu ganhar tanto dinheiro e não poder levar no caixão? E o dinheiro e a riqueza dessa terra vai ficar aqui. A traça, a ferrugem vai roer, entendeu? Que adianta eu ganhar, que nem muitos pastoreiros, tantos milhões por meio de dízimo aí, comprando jatos, lanchas, famílias, mansões. Não, tudo bem se ele puder dar para família, tudo bem, se Deus está permitindo, mas ele vai dar conta um dia, porque ele está enganando, está mentindo. Se ele diz que os outros estão roubando a Deus, quem está roubando a Deus é ele. E muito desses, nós não, muitos desses vai se ver no inferno. Vai ser visto no inferno. Eu não quero ir para lá não, meu amado. Eu não quero perder 42 anos, 43 anos de evangélico, não. Eu não quero perder minha salvação por nada nessa vida. Por nada. Por nada. Posso perder o corpo, que volta para a terra, mas o espírito que volta para Deus, porque todos os espíritos irão voltar para o Senhor e irão prestar conta diante de Deus. Amém, meus amados? Eu vou ler um versículo aqui e vou falar um pouquinho. Não vou falar muito também não, que eu falava 1h40, 1h50, não. Quero falar mais ou menos uns 30 minutos, mais ou menos. Olhe bem, ou 20 minutos. Olhe bem. Aqui o apóstolo Paulo, aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo estava preso em Coríntios, mas ele estava preocupado com a igreja do Senhor. Muitos pastores e muitos irmãos estão soltos, mas não estão preocupados com a igreja do Senhor. Estão preocupados só em trabalhar e trazer o pão para casa, o pão para sua casa. Maravilhoso, isto é, maravilhoso. Aqui na terra a família, maravilhoso. Mas e o espaço de Deus que você não está deixando? Nós temos tempo para tudo, temos tempo, muitos têm tempo para assistir jogo de futebol, que eu não sou contra, ainda mais na seleção que vai jogar agora, eu não sou contra, né? Quem vai ganhar eu não sei, também não me interessa, mas sou brasileiro e a seleção brasileira jogando, se ela ganhar, amém. Se perder, amém. Eu não estou ganhando nada com isso. Não estou ganhando nada com isso. Estou dizendo você ser um fanático. Aí você tem tempo para isso, depois tem tempo, se ela ganhar, tem tempo para fazer aquela rodinha ali, ó, e encher as mesas de cerveja, e bebe quem quer, que não tem nada a ver com isso, ou outras bebidas. Depois sai um tiroteio, depois sai aquilo, depois sai uma violência, e depois que o álcool passa do limite, é o que acontece, é isso. Estou dizendo isso porque já aconteceu, porque eu passei por isso há mais de 40 anos atrás,
Eu estou falando daquilo que eu sei, daquilo que eu passei. Meu amado, ninguém sabe beber. Uma hora ele passa do limite. Onde eu estou, onde eu quero chegar é que você se volte para Deus. É que o caminho certo é Jesus. São João 14, versículo 6. É escrito assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele disse: ninguém vai, não. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque ele é a salvação. Tudo foi entregue na mão dele. Tudo foi entregue na mão dele. E você, o que pensa? E se você tem suas diversões, mas você tem Cristo em primeiro lugar, não é maravilhoso? Mas você deixa Cristo em último lugar e as diversões em primeiro lugar. Também as mulheradas, as coisas que o mundo oferece, que nem ali em São Mateus capítulo 4, Satanás oferecendo todos os reinos do mundo a Jesus, sabendo que Jesus é o Filho de Deus, testando Jesus, Jesus se deixando de ser testado. E Jesus era a própria palavra, combatia ele na palavra. Meu amado, esse mundo é só uma ilusão. É como um conto de fadas. Mas o que eu estou lhe falando aqui não é conto de fada, não é história de carochinha, não. E também não é fantasia, não, é a pura verdade. Esses 66 livros, eu estou com ele aqui, ó, você vai ver a partezinha dele. 66 livros, tem 39 no Velho Testamento e 27 no Novo. Mas é a pura palavra de Deus. Se você deixa de acreditar, então você não acredita que existe Deus. Você veio de onde? De uma explosão? Que a explosão que eu estou vendo, que eu assisti agora no jornal, foi a Ucrânia explodindo, explodindo, explodindo a Rússia, Estados Unidos explodindo o Irã, explodindo pedaço. Está sendo feito o quê? E dizer que uma explosão é que criou a Terra, criou essa menina dos meus olhos que eu estou te vendo, me criou o desejo de amar, me criou raiva também, ódio, que tudo isso nós temos, mas sabemos controlar. Me deu os filhos que eu tenho, minha esposa. Irmão, ponha na cabeça que o homem também não veio do macaco, não. Eu não estou vendo nenhum macaco virando homem, não. Eu já morei 35 anos em São Bernardo do Campo e só passava na Avenida do Cursino ali para pegar a estrada, que eu era motorista de caminhão. Olhe bem, eu nunca vi, não, olha, ali no safari, macaco virar homem, não. Eu não sou descendente de macaco, não. Não sou descendente de macaco. Do primata, não. Fomos criados por Deus, um poder. Se você é ateu, então ponha na mente que é um poder. Um poder. Os seus fios do cabelo é um poder. E surge de você e você não sabe. Seu filho, seu ateu, ele é gerado no ventre da sua mulher e nasceu. Ah, foi por causa de mim, minha mulher? Não. Foi por causa de quê? De uma parte sua, da sua mulher. Sua mulher foi uma incubadora como para gerar criança. E para gerar criança, teve que ter a parte do homem. A parte do homem. Sem o homem, ela não gera. Entendeu, meu amado? Vamos parar com esse negócio. E só existe dois caminhos, céu e inferno. Não existe outro caminho. Agora, enquanto você está jovem,
Você pensa, que eu pensava também, e está na juventude aí, está curtindo, papapá, papapá, está até no entorpecente. Aí diz assim, quando eu tiver velho, você crente. Velho serve para quê? Já estou com 60 anos, mais de 60 anos, já estou sentindo a canseira. Enquanto é novo, Jesus te chama, é agora. É agora. Não espere ficar velho, não, porque lá no cemitério, onde eu onde foi enterrado meu pai, eu tanto amo ele ainda, meu pai, com 91 anos, tinha cruz lá, simbolizando, né, gente mortos, de 8, 10, 9 moça, cada moça linda, veio uma bala, matou, outro já matou de faca, outro já, isso, rapaz novos, bonitos, não precisou ficar velho, não. Não é que eu estou soltando uma praga, nem estou desejando isso para você, não. Estou te falando a pura realidade. O tempo de aceitar Jesus é agora. Eu posso estar em pé aqui e, de repente, dar um piripaque em mim aqui, um ataque fulminante, e eu caí, morri. Mas eu morri já com 60 e poucos anos. Já curti muito, mas e o corpo ficou. Para que o corpo serve? Para ser voltar para a terra, mas o espírito volta para Deus. Amém? Visualize o canal Pastor Daniel Nascimento e deixa o like. Amém? E estou com 11 minutos e 59 segundos. 12 minutos. Sim. Aqui, no livro de Aos Coríntios, Paulo estava preso. Assim mesmo ele preso. Quando alguém ia ter com ele, dos apóstolos, discípulos, gente que ia receber bênção nele lá na cadeia mesmo, ele entregava o papelzinho escrito. Essa é a doutrina para a igreja de Tiratira. Essa é a doutrina para a igreja de aos Coríntios. Essa doutrina é para a igreja de Sardo. Está indo muito ruim e não, está desviando dos caminhos. A igreja de Filadélfia. E a preocupação de Paulo pelas igrejas do Senhor. E que preocupação você tem? É só pela sua vida? Eu não estou dizendo que você não tenha preocupação pela sua vida. Tenha preocupação pela sua família? Tenha, que a ame, porque é sua família. E a preocupação por Deus? Você teve todo espaço, mas não teve o espaço, não teve o espaço para Deus, porque você tem o espaço para Deus, mas o espaço para Deus você tomou. Sim, vamos ler a palavra. 1 Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13 diz assim, 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim, você, meu amado, deixa o like e deixe também, sabe, assine no canal. Nós vemos aí uma festa que é feita no mundo aí, uma festa aí fora, lota aí, se chegar um cantor do estrangeiro, do exterior aí, essa Copa, bilhões, trilhões, vai entrar. Eles se unem, tem cristão, tem tudo, o problema deles. Não sou contra eles, se gostam. Agora, o que eu fico preocupado é que uma festa que vem um cantor de fora, do exterior, levar o nosso dinheiro, ele leva bilhões, enche o campo de futebol. Enche o campo de futebol. Pastor, mas se nós fizermos um evangelismo, nós pedir um campo de futebol, alugar um campo de futebol, nós enche só com oferta e dízimo, né? Meu amado, dízimo foi no Velho Testamento. Pare de pedir dízimo. Pare de ser. Se você chama ele de ladrão, que não está dando dízimo, então você é 2 vezes ladrão, pastor.
Você é ladrão, do jovem, 2 vezes. Porque você não tem sangue de Israel, você não tem nada de Israel. Ali foi para a tribo de Israel. Você é tribo de Israel? Então fale para mim aí, telefona, que eu estou aqui esperando. Que tribo que você é? Primeiro da tribo foi quem? Rubens. Foi filho de quem? De Bila. Depois veio Dan, Naphtali, Assé, veio Benjamim, são 12 tribos. Vou encurtar mal o tempo. 12 tribos. Você tem sangue de alguma delas? E a tribo que recebia o dízimo é a tribo de Levi. Você é a tribo de Levi? E se fosse da tribo de Levi, da linhagem de Arão. Porque se fosse da tribo de Levi, que não ganhou herança aqui na terra, Deus os deixou, ali foi ordenança de Deus, só poderia fazer o sacrifício a tribo de Levi, que tinha linhagem com Arão. Arão, que andava com Moisés. Os outros faziam outra parte, carregava a arca, fazia os trabalhos, cantava, dançava, fazia os trabalhos no templo. E nem o templo agora existe mais, né? Só podia ser no templo. Sim, minha mãe, isso é outra parte. Vamos aqui. Vamos aqui. Tem tanta mentira no meio do povo de Deus, tanto pastor mentiroso, ladrão. Tem pastor que faz portinha para os outros passar por dentro, dizendo que passou aqui e ficou curado. Vou tomar um pouco de água, a garganta secou. Você pôs o copo com água? Se você pôs o copo com água, quando eu tomar, você tome também, que você é curado. As mentiras são essas. As mistificação. Milhões de rosas naquele canto, que é a rosa do amor. Ali, naquela rosa, vende cada uma R$ 100, tantos milhões. Isso é ladrão, são tudo ladrão. Isso é uma máfia, irmão, é uma máfia. Porque a rosa é bonita. Mas, passa a mão nela de uma vez para tu ver quantos espinhos tem. Sim, vamos ler o versículo. Eu estou com vontade de falar hoje. Estou com vontade de falar. 18 minutos. Aos Coríntios, capítulo 13, diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, tá vendo que existe a língua dos anjos? E tem gente que brinca com isso, diz que não existe. Eu sou pentecostal. Agora, eu sou controlado o Espírito Santo em mim. Eu tenho controle sobre ele porque o Espírito é sujeito ao profeta, o Espírito do homem. E do Espírito Santo, ele faz o que quer com a pessoa, mas com controle, com ordem e decência, que o Espírito Santo não é bagunça, não. O Espírito Santo não anda dopado, não. O Espírito Santo não anda bêbado, não. É que jogando cadeira, quebrando cadeira, gente rodando, parecendo que está no saravá. Vamos parar de palhaçada, vamos ter vergonha na cara, vamos fazer a obra de Deus com ordem e decência. Entendeu? Aqui, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse o amor, seria como o metal que soa. O metal que soa ou como o sino que tine. O 2,
13:2, né? Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, todo o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse o amor, vou até marcar, viu? É estudo. Não tivesse o amor, nada seria, nada seria. Aqui Paulo está dizendo aqui, ó, ainda que eu tivesse, ainda que eu falasse a língua dos homens, da nacionalidade dele, e Paulo, nós sabemos que ele era um poliglota. Poliglota é a pessoa que fala vários idiomas, várias línguas, né? Era um homem estudado, melhores de faculdade, criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o quê? Era sumo sacerdote. E Paulo era um estudioso e obediente e temente a Deus. Só não conhecia o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro era enganado. Não foi revelado para ele o Deus verdadeiro, até que ele veio no caminho de Damasco e teve um encontro com Cristo, ele com os soldados, né? Caiu do cavalo e viu aquele resplendor, ele ficou cego, com uma pessoa cego mesmo, com uma pessoa que não enxerga nada, e aquela voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro será para ti recalchutar contra os meus agrilhões. Ali no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar. Meu amado, aqui Paulo está dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens, fosse bem explicado, não uma pessoa leigo que nem eu, se explicasse bem, porque vírgula por vírgula, e dos anjos, pode ver, e dos anjos, língua dos anjos não é língua portuguesa, não é língua terrena, não. São línguas de fogo, que nem aconteceu em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, língua repartida como de fogo. E dos anjos, se não tivesse o amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ele está dizendo, ainda que eu tivesse isso tudo, mas não tivesse o amor, não adiantava nada. Não adiantava nada. Se é feio, pá, um tiro na cara. Se é amor, hã? Trair, marido traiu, saiu, como? Sai traindo o homem com a mulher dele, ou a mulher com o seu marido? Hã? Isso é amor? Amor carnal. Isso aí é a língua dos homens. Que a língua dos anjos não faz isso. Ainda que ele tivesse todo o amor, fizesse tudo, ele está dizendo aqui, ainda que ele fizesse toda essa parte aqui, seria o amor, seria como metal que soa, ou como o sino que tine. Você viu o metal contar? Antigamente, eu não sei, agora tem igrejas que tem, né? E outras religiões também ali no Irã, no Paquistão. Eu não vou dizer o nome da religião para não causar contenda, né? Não causar problema, né? A pessoa é obrigado a se ajoelhar 3 vezes ao dia, porque ali vem aquela oração, aquele
sino está tocando, tem, ele não está entendendo o que o sino está tocando, mas está escutando só a fala daquele orador. Mas o sino é só um alerta para ele se humilhar, para ele se abaixar, se humilhar. Tem vezes que ele não está nem com vontade, tem vezes que ele está sendo obrigado, tem vezes que ele está fazendo aquilo porque ou é daquela seita, ou então a cabeça é arrancada fora. Vocês entenderam? Entenderam o que eu falei? Eu vou parar por aí, nessa parte aí. Não adianta nada, o amor tem que ser vivido, o amor tem que ser puro, o amor tem que ser verdadeiro, o amor não tem interesse algum. O amor ágape. Olhe bem, o amor, como é que se diz? O amor, como eu falo muito no amor, é, deixa eu me lembrar agora o nome do amor que eu falo. Eu me lembro já o nome do amor, que não tem interesse algum, que é o amor de Deus. E nossos amores sempre têm interesse. Ele está dizendo que ainda que ele tivesse tudo isso aqui, não adiantava de nada. Era neutro. Esse amor não servia de nada, de nada, de nada, de nada. Ele está sendo obrigado a fazer aquilo, se ajoelhar, para mostrar a quem está sendo obediente, ou para quem que tem aquela religião, ou, eu vou parar por aí, que você sabe como é que é, né? Você entendeu? Você tem que ser livre. O amor é sincero, o amor é puro. O amor, Deus conhece no coração o que é o amor. O amor, quando vem para a mente, Deus já sabe o que é que você vai executar, o que você vai fazer. Ah, mas vamos mais na frente um pouco. Não adianta fazer essas coisas, nem estar batendo sino, nem estar mostrando aos outros que você é. Olha o que foi que eu fiz. Ó, fulano é um herói, é um herói. Ah, ele fica todo assim, todo se apaixonado. Que amor é esse? Que bondade foi essa que ele fez? É um amor, um amor que não tem valor nenhum. Um amor interesseiro. Um amor interesseiro. E quando o homem leva o nome de herói, aí que ele fica com aquele amor, perder tempo, está perdendo tempo. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, que existe, viu? O dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse o amor, nada seria. Vou parar por aqui para não cansar vocês. Ainda que eu tivesse tudo isso, Jesus falou certa feita que aquele que tem fé mesmo, fala assim, monte, transporte para o outro lado, ele se transporta. E se transporta. E muitos milagres, maravilha, eu já vi o Senhor fazer, e ouvi e fazer, e ele fazer, e Deus me usar também, milagres ser realizado. Você que se encontra hoje aí, numa cama, se você tem fé, sim, voltou agora. O amor condicional é o nosso amor. É o amor condicional. Tudo ele tem, só se for por uma condição. Oh, meu amor, eu amo minha esposa porque ela me dá um beijo na orelha, um beijinho gostoso. Eu amo meu filho porque meu filho me dá um dinheiro bom, ganha um dinheiro bom e me dá. Tudo tem um interesse.
Mas aí chama-se amor condicional. Mas o amor de Cristo não, é o amor incondicional. O amor de Deus que enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. São João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí é um amor incondicional. Sabe o que é incondicional? É uma coisa sem interesse, sem interesse, sem interesse. Porque ele poderia destruir a terra. É o que ele ia fazer. Pelo pecado meu, pelo pecado nosso, pelo pecado dos homens. A primeira vez, já sabe, né? Foi com água. A segunda vez, ele ia destruir com o quê? Com fogo. Mas Jesus falou, não, pai, eu vou morrer por eles. Seu único filho. E tem a terceira vez agora, que é 6.000 anos. E tem um milênio ainda. Deus criou o mundo no, no sexto dia, e no sétimo ele descansou. Tem o sétimo dia, tem o sétimo ano, sétimo milênio. Tem o milênio ainda, que é 1.000 anos ainda, né? Não está em cima, não? Hã? Meu amado, não brinca com as coisas de Deus. Quem brinca com Deus não sabe com o que está brincando. Deus é o Criador, Deus é o revelador, Deus é quem fez tudo. Deus, ele diz assim, eu não tenho satisfação para dar a ninguém. Isaías 43:13, ele diz assim, ainda que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Eu não tenho satisfação para dar para ninguém, ele diz. No 43:12, ele diz assim, eu fiz e eu criei, e Deus nenhum, Deus nenhum me ajudou. Bem assim. Eu não tenho satisfação para dar a Deus nenhum. Muitas coisas estão acontecendo no mundo por nossa desobediência. Muitas pragas, muitas fome, muita miséria, muitas guerras, muitos terremotos, muitos sinais acontecendo por causa da minha desobediência, por causa da sua desobediência. Amém? Vou parar por aqui que eu estou com vontade de falar, viu? E já fiz três lives, e essa aqui é a maiorzinha um pouco que eu queria expressar. Olha bem o que ele fez aqui, disse, mas assim, ainda que eu tivesse o dom de profecia é ser usado por Deus e profetizar o que vai acontecer. E conhecesse todos os mistérios, todos os mistérios e todos os conhecimentos. Ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes. Se não tiver amor, nada seria. Ainda que ele está dizendo, se eu tivesse toda a fé, que sem fé é impossível a Deus. Se não tiver o amor, é perder tempo. O amor é caridoso. O amor sem o amor não existe vida. Sem o amor, olha, Jesus falando mesmo, Jesus ensinando ao povo,
Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O amor de Deus é incondicional, não tem tamanho. Porque senão ele já tinha destruído toda a terra e todo o universo. Mas você, nesse momento, agora para você, que está em cima de uma cama e diz, para mim não tem mais jeito. Para mim, essa enfermidade, o médico falou que é morte, ou um câncer, ou seja, lá está entubado, e não tem mais jeito. E a família diz assim, tá bom de mandar desligar o aparelho, não tem mais jeito. E se eu disser para você que tem jeito, se eu falar para você que tem jeito, se você tiver o amor, se você tiver o amor em Cristo, se você tiver o amor em seu irmão verdadeiramente, se tiver o amor em Deus verdadeiramente e a fé, que sem fé nada se pode fazer, sem o amor e sem a fé. Aí eu digo para você, hoje você está tomando posse da sua vitória. Quando o médico, à madrugada, vir desligar o aparelho, você vai ver só ele desligando o aparelho. E um homem de branco do seu lado, e você não está sentindo nada. Ele diz assim, já vai gastando oxigênio com essa pessoa, já está no fim mesmo. A medicina moderna, a moderna, não dá mais jeito, e é o fim dele. E quando ele chegar no turno dele, pela manhã, você está sentado na cama, comendo, e os outros dando glória a Deus, e muitas almas sendo salvas. É? Se você disser que, e se eu te disser que essa pessoa pode estar preso, pegou 30 anos, 40 anos de cadeia, vai cumprir pelo erro que ele fez, que o erro tem suas consequências. E Deus dizer assim, antes do fim do ano está na rua, mas transformado para fazer a minha obra, porque tudo ele pode. Seu marido foi embora? Foi? Se preocupe não. Ela fez uma macumba, seu marido foi embora. Isso é coisinha besta. Isso é uma bala de chocolate. Hã? Foi Deus pode fazer ele voltar ainda hoje mesmo, e pode fazer ela voltar ainda hoje mesmo. Amém? Mas tudo é pelo amor e tudo é pela fé. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Tudo é possível ao que crer. Amém, meu amado? E deixa o like. Pastor Daniel Nascimento, né? Palavra da Verdade. E tem mais uma coisa. E eu estava bem em deixar meu telefone, porque qualquer coisa você me telefonava e dizia as maravilhas que Deus irá e já está fazendo a partir desse momento. Amém? Acho que eu vou deixar, né? Dá para você ver no fim, né? É o DDD 19 98325 3546. Tome posse da sua vitória e seja abençoada. E seja abençoado. Mas tem amor. Sem amor, sem fé, é impossível agradar a Deus. Se inscreva no canal, mas deixe o seu like.